Franklin Carvalho não será demitido até o jogo contra o Vitória. Pelo menos a informação de momento, conforme eu já tinha antecipado, no pós-jogo do Botafogo e Cienciano a tragédia de Cusco. Vamos conversar bastante sobre isso, porque na minha visão não existe nenhum motivo razoável para não demitir, para não tomar essa decisão até aqui. Nada do que eu escutei nos bastidores me convence de que seja um motivo razoável para manter o treinador. É tão simples quanto isso. A decisão correta, na minha avaliação e na avaliação, acredito que de boa parte da torcida do Botafogo, seria já ter demitido o Franklin Carvalho. Ele nem chegaria em Salvador como técnico do Botafogo, efetivado o Belão, para o Belão fazer essa partida e você ficar com o Belão o tempo que fosse necessário até que você encontrasse um treinador para o projeto. A comunicação do Botafogo está omissa e não há clareza sobre quem realmente está tomando as decisões. Vamos conversar sobre isso, não vai ser um vídeo fácil, espero não chatear ninguém com esse vídeo, mas a gente precisa dar a César o que é de César. A torcida do Botafogo está ensandecida nas redes sociais e essa omissão na comunicação é uma coisa que não pode existir. Vem comigo, se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu tô aqui todos os dias trazendo 3 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Já somos mais de 340 mil apaixonados, seguindo o canal do Manel em todas as redes. Portanto, se você não quer perder mais nada de Botafogo, quer ter informações em primeira mão e tudo mais, ó, já segue o canal do Manel, legal? E aperta o dedão no botão hypar, porque ele é muito importante para nos ajudar a levar esse conteúdo para cada vez mais irmãos de camisa botafoguenses, legal? Gente, não tá bem conduzida essa história até aqui. Acho que isso é um consenso, né? Existem fatos que a gente já pode constatar. Fato 1. Existe uma lentidão para a tomada de uma decisão, que é a decisão mais óbvia de todas. Eu acho que é a decisão mais fácil, desde que essa diretoria de transição assumiu, é a demissão do treinador. Muito óbvia a decisão, muito óbvia. Não existe a menor dificuldade se chegar a esse entendimento. Seja pela eliminação contra a Chapecoense, seja por ser um treinador que topou conversar com um dos nossos maiores rivais durante a Copa do Mundo e não foi para lá por detalhes, seja porque ele tomou um 6-1 histórico em Cusco, o que é a cereja do bolo de um trabalho muito mal executado por ele até aqui. Seja também porque passou 45 dias tendo uma programação completa de treinamentos e não apresentou absolutamente nada de novo. É um time que continua espaçado dentro de campo, uma defesa completamente aguada, confusa, as coisas não funcionam para o Franklin Carvalho no Botafogo. É tão simples quanto isso. Não faltam argumentos para a demissão. Pelo contrário, faltam argumentos para defender uma manutenção do Franklin Carvalho. A coisa mais óbvia a se fazer é colocar o Belão como interino contra o Vitória. Não faz sentido nenhum. Todo mundo sabe que ele vai ser demitido. Não existe a menor condição de manter esse treinador. E aí tu leva um treinador que todo mundo, inclusive ele já sabe que será demitido, para a partida. Vai fazer o que nessa partida? É uma vergonha, isso é um vexame. Do ponto de vista de gestão, é um erro, na minha visão, crasso. Claro que eu tô aqui, da minha casa. Eu não tô lá no olho do furacão que os tomadores de decisão estão. É mais fácil para eu falar daqui do que estando lá. Com certeza a pressão lá também tá grande por parte do elenco, comissão técnica. O pau tá quebrando com certeza. Não tenham dúvidas em relação a isso. Então a gente dá esse desconto, mas existe um problema muito óbvio, que é até então não ter tomado a decisão correta e a lentidão para chegar no óbvio da decisão correta. São 2 problemas aqui. Tem um terceiro problema, que é a falha de comunicação. O que eu chamo de falha de comunicação? Não se comunicar é uma falha. Não se comunicar claramente é uma falha. Olha para o Flamengo, por exemplo. Cara, você pode criticar o Boto no que você quiser, mas o Boto é um cara que bota a cara. Olha pro Palmeiras, a Leila tá lá, colocando a cara, pega o microfone e fala. São os 2 clubes mais bem-sucedidos do futebol brasileiro nos últimos 10 anos. O BAP coloca a cara, o Landim colocava a cara. Tem que colocar a cara.
Futebol não é espaço para quem não se posiciona. Eu entendo que existem perfis de pessoas, mas para sentar em certas cadeiras, certos perfis não encaixam. Podem ser super competentes, mas não encaixam. Tem que gostar do microfone. Não é para abusar do microfone como John Textor fazia. E se comunicava muito mal. Mas tem que saber se posicionar. Não é sair correndo para os microfones e caçando holofotes a cada crise. Porque no futebol você tem crises a cada 24 horas e, portanto, você ficaria dando entrevistas a cada 24 horas. Não faz o menor sentido. Mas claramente num momento como esse, tudo que o torcedor do Botafogo precisava era de um afago, de uma palavra de carinho, de uma palavra de tranquilidade, que tranquilizasse a torcida. Era muito óbvio que depois do 6-1 era para o presidente, para o CEO, para o diretor de futebol ter sentado na cadeira para dar uma coletiva, pedir desculpa, olhando nos olhos do torcedor, olhando para a câmera, olhando nos olhos do torcedor, pedir desculpa por tudo que está acontecendo, por tudo que aconteceu naquele dia em específico e dizer que as coisas dali para frente vão ser diferentes. Ou que pelo menos as pessoas farão o melhor possível, o máximo para que as coisas sejam diferentes. Isso não aconteceu. E o pior, tudo bem que não acontecesse logo depois. O ideal seria logo depois. Mas no dia seguinte, silêncio. E depois, silêncio, e silêncio, e silêncio, e ninguém fala nada. Nos deixaram apenas com aquela entrevista coletiva patética do Franklin Carvalho, onde ele diz que não, praticamente ele disse que não tinha nada a dizer sobre o jogo, apenas lamentar e blá blá blá. Então, assim, falta posicionamento, falta uma pessoa que personifique quem é o homem forte do futebol e se posicione e que tome as decisões. A gente vê isso nos nossos rivais e a gente vê faltar isso no Botafogo. O John Textor, por exemplo, ele tinha todos os defeitos do mundo e continuará tendo, porém, posicionamento nunca foi uma falha dele. A falha dele era se posicionar até demais, e às vezes é até errado, mas de qualquer forma ele se posiciona. Então, para mim, isso aqui está muito mal conduzido nesse aspecto. A decisão da demissão, ela é muito óbvia. Você pode discutir quem você vai trazer e tal, e a gente sabe que o nome preferido internamente é o do Jair Everest, Jair Ventura. Cara, não é o meu nome preferido, legal? Sim, eu tenho falado em todos os vídeos, o meu nome preferido é o Luiz Castro. Eu já apurei internamente que o nome do Luiz Castro enfrenta a resistência. O nome do Luiz Castro não é o nome preferido das pessoas que hoje podem tomar uma decisão pelo Botafogo, tá? Então não acredito muito que o Botafogo vai atrás do Luiz Castro, tá? A gente sabe que existe uma corrida por nomes, existe um levantamento de dados sendo feito, mas o que mais me assusta nesse momento é saber que o Botafogo não tem uma pessoa capaz de ver as câmeras para poder se posicionar como deveria. Isso é um absurdo completo. Passa a sensação de falta de comando, passa a sensação de uma desorganização interna, passa a sensação de que o clube não está maduro organizacionalmente para poder sequer admitir que tenha uma pessoa que possa ir lá falar com a torcida, dar satisfação. Gente, isso aqui é um clube de futebol. Tem 5, 6 milhões de pessoas ávidas por informações e posicionamentos. Não vai funcionar não se posicionar. Não vai. Entendeu? É tão simples quanto isso. Tem que ter um plano de comunicação básico. Isso é óbvio, tá? Precisa ter uma pessoa que vá cumprir esse papel. Uma pessoa que esteja confortável com esse papel. Não dá para todo mundo no Botafogo se esconder de se posicionar. Não dá para todo mundo no Botafogo se esconder de tomar as decisões que devem ser tomadas. A decisão, na verdade, ela está tomada. É manter o treinador. Só é uma decisão que todo mundo discorda. Menos quem está tomando a decisão. Manter o treinador é um erro. É um erro. Você levar um treinador demitido é um erro. E se mantiverem o treinador, meu Deus do céu. Aí é o erro mais bizarro de todos. Assim, não consigo me lembrar de outro o erro mais bizarro. Mas essa crítica eu vou deixar para o futuro, porque eu não acredito que é isso que vai acontecer. Vamos falar do Belão, porque o Belão é um cara que deve ganhar oportunidade. Pelo menos vem crescendo aí uma corrente de, olha, vamos dar oportunidade pro Belão, vamos dar oportunidade pro Belão. Por quê? Porque não sabem que o nome do Jair vai ter uma
o nome do Jair vai ter uma resistência muito grande, muito embora quem tá ali para tomar a decisão queira o Jair, tá? Existe uma concorrência do futebol mexicano hoje. Tem muita gente, eu me incluo nessa ala, que torce para o futebol mexicano levar o Jair, para a diretoria ser obrigada a buscar um treinador de verdade para o projeto, porque se for atrás do Jair mesmo, pelo amor de Deus, né? Tem coisa melhor no mercado, tem muito treinador melhor no mercado. Eu trouxe uma relação de 15 nomes, onde eu mostro 9 nomes que estão livres no mercado. Livres no mercado. Esses nomes podem assumir o Botafogo. Tem que pegar o telefone, tem que ligar. Eu não tenho dúvida que a diretoria do Botafogo está trabalhando para buscar novos nomes, tá? Vamos dar certo do que é de certo. As pessoas estão trabalhando. Mas já era para ter demitido, e quem devia assumir o jogo contra o Vitória devia ser o Belão. Devia ser o Belão. Não podia ser o Franklin Carvalho. Bom, o jornalista Thiago Franklin trouxe também a informação de que nós teremos o Gabriel de Alba chegando não no dia 17, segunda-feira, mas no dia 18, terça-feira, tá? Para cumprir uma extensa agenda na cidade do Rio de Janeiro, o empresário deve permanecer no Rio até sábado e estará presente no confronto do Botafogo sem esse ano na quinta-feira. Que azar dele, né? Tanto tempo para poder desembarcar no Brasil, vai desembarcar na pior semana possível, com gosto amargo, enorme na boca, né? Bom, o storytelling tá pronto, né? Para ele poder falar no futuro. Não, quando eu cheguei no Botafogo, o clube vinha de uma goleada histórica de 6-1 e hoje estamos aqui levantando uma taça, olha o turnaround que nós conseguimos fazer, né? Assim, hoje é difícil a gente assumir que isso, porra, vai ser uma história, né, tipo, bacana de ser contado, que ninguém quer tomar de 6-1. Mas lá na frente, pô, se ele vence um campeonato... Olha, quando eu cheguei, o clube tava um caos, tá? O clube tava tomando de 6-1, de uma equipe fraquíssima e tal. A gente chegou, implementou nosso trabalho e tal. Eu acho o seguinte, cara, eu tenho expectativa... Eu tô com muita expectativa de escutar o Gabriel de Alba falar pela primeira vez. Muita expectativa mesmo, porque... Cara, tem muita resposta para ser dada. A gente não consegue entender a estrutura de comando dentro do Botafogo hoje. A gente não consegue entender quem são as pessoas que tomam as decisões. A gente não consegue entender com transparência, né, vindo a público e dizer, olha, quem tomou a decisão foi o fulano de tal. Legal? Porque isso é atribuição do cargo XPTO. Ok? E eu tô aqui, sentado na cadeira XPTO, tomando a decisão. A decisão é minha. Tem nome e sobrenome. Não tem essa pessoa. Ou se tem, tá por detrás das cortinas. O Gabriel de Alba vai manter dessa forma? É assim que ele vislumbra a administração da GDA? Ou ele vai fazer alguma coisa diferente? Ou ele vai falar, olha, realmente, cheguei aqui, tô vendo que a situação tá de um jeito, a gente vai implementar um novo modelo aqui de gestão, nós vamos inserir novas práticas, vamos mudar aqui a nossa forma de se relacionar com o torcedor, de se comunicar com o torcedor. Tá confuso, tá meio etéreo, né? Acho, inclusive, que a diretoria de transição fez um trabalho muito bom até aqui. Mas nesse caso do Franklin aí, rapaz, a depender do desfecho que isso tomar, vai ter ficado feio. Se demitir mais cedo ou mais tarde e trouxer um bom nome, pelo menos, demoraram a demitir, mas demitiram, trouxeram um bom nome, vamos embora para o próximo jogo. O que anima a gente é que é uma baita oportunidade para a gente se livrar do Franklin Carvalho. Porque claramente o Botafogo não vai a lugar nenhum com o Franklin Carvalho, né? Isso aí tá muito óbvio, né? Então tem toda essa situação. Tem uma situação também agora, da tarde, que o Botafogo tenta a renovação do Álvaro Montoro com aumento salarial e ampliação do vínculo, tá? Informação também vinda lá do canal do TF. O Botafogo considera o Montoro um dos símbolos desse novo projeto com a GDA Luma e propõe um aumento salarial para poder renovar com o Montoro. É chovendo molhado, né? Chovendo molhado, mas graças a Deus que sim, o Montoro vai ter o seu contrato renovado. Acredito que o jogador queira renovar com o Botafogo. O Botafogo e a GDA Luma, por mim, tem que manter esse menino por muito tempo no Botafogo. Tomara que ele não saia daqui tão cedo e que ele continue desabrochando. A gente consegue ver jogo a jogo que o Montoro tá querendo
tá querendo, tá jogando, tá motivado, isso é bom demais. Não jogou nada contra o Cienciano como ninguém jogou, Danilo andou em campo, o time todo não jogou, não vou crucificar o Montoro por aquela partida, foi substituído muito cedo, não estava bem na partida. Foi um jogo atípico para todo mundo, vamos combinar também, né? Tentando pensar de uma forma um pouco mais racional, a gente nunca pode julgar alguém por um jogo só. Por exemplo, o atacante deles não marcava, sei lá, em 21 jogos o cara tinha 2 gols, uma coisa ridícula. O cara vai e joga e faz 3 gols contra o Botafogo. Jogo atípico para ele também, sabe? Quando ele vai voltar a fazer 3 gols ou ter regularidade com gols? Não vai ter, porque é um atacante limitado. Mas que fez 3 gols no Botafogo, da mesma forma que os jogadores que jogaram mal por parte do Botafogo também, não adianta tu querer crucificar, porque não representa de forma definitiva o que eles são para a carreira deles, né? Então, basicamente é isso. Falar da lesão do Paulinho, que é importante também, né? O Paulinho mal chegou, não conseguiu nem estrear direito e já se lesionou, impressionante. O lateral esquerdo, Paulinho, sofreu uma lesão do músculo adutor da coxa esquerda no treino da última quinta-feira, no CT Loniense, se tornou desfalque do Botafogo, informou o GE. O jogador não foi inscrito nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Bom, desse aspecto é até bom, imagina se tivesse inscrito, a gente teria perdido ele para o jogo da volta, né? Ele seria relacionado para o jogo contra o Vitória nesse domingo em Salvador, até por conta da ausência do Marçal. Quer dizer, a gente tem 3 laterais esquerdos, mas só vai com 1. Olha que complicado, né? E aí sobrecarrega o Telles. Ele que veio para justamente poder revezar com o Telles, né? O Telles vai ao jogo. Graças a Deus, né? Mas enfim, de acordo com a reportagem, a recuperação do Paulinho é estimada entre 2 a 3 semanas. O lateral tinha feito sua estreia no Clássico contra o Fluminense no último sábado, tendo deixado uma boa impressão. E realmente deixou. Realmente deixou uma boa impressão, tá? Tem um vídeo, cara, tem aqui toda uma pauta pra gente poder falar sobre a recuperação judicial do Botafogo, só que, cara, obviamente o tema nesse momento aqui é o Franklin Carvalho, eu tava com informação para poder trazer para vocês, então eu priorizei nesse vídeo falar sobre Franklin Carvalho, falar sobre esse jogo do Botafogo e tudo que tá acontecendo. Eu volto com vocês provavelmente amanhã, na parte da manhã, a gente solta um primeiro vídeo. Se não tiver notícias novas, né, sobre o treinador, que é o que parece que não vai ter, a gente traz aí o vídeo destrinchando a questão da recuperação judicial. Mas são notícias boas, tá? São notícias de responsabilização do Textor, tem valores. A gente prepara um material mais detalhado para poder trazer para o torcedor do Botafogo com mais detalhes a questão toda da recuperação judicial. Tem ainda também uma coisa importante aqui, para muita gente não é, para outras pessoas são, mas basicamente é uma fala do Montenegro que deu entrevista recentemente garantindo que o Textor não tem chance nenhuma de voltar ao Botafogo, né? Então o Gabriel está vindo para o Brasil pela primeira vez depois da compra do Botafogo, chega aqui na terça-feira, vai conhecer o Botafogo, o Newton Santos, vai ver essas burocracias, assinar talvez o acordo de acionistas, e ele assinando aqui a cláusula é disparada, quer dizer, o Textor não tem mais ações, não tem poder, não tem mais lugar no board, não tem mais título, não tem mais nada. Ele perdeu as ações, perdeu dentro da Igor. E quem deu as ações em garantia foi ele mesmo. Ele não conseguiu pagar o Banco Ares e perdeu as ações. Não dá para ele voltar. O Gabriel é uma pessoa, pelo que eu senti, totalmente diferente do Textor. A torcida não está acostumada com isso. O Gabriel não gosta de aparecer, tem uma equipe de trabalho muito boa que ele confia. Ele comanda tudo de Nova York. Ele é um mexicano que está radicado em Nova York, nos Estados Unidos, há muito tempo. O projeto dele é recuperar o Botafogo, a instituição Botafogo acabar a recuperação judicial, fazer investimentos crescer para que sirva de modelo. O Gabriel tem uma empresa especializada em comprar empresas que estão com esse tipo de problema, numa situação semi-falimentar. Ele, por exemplo, salvou e recuperou o Cirque du Soleil. Também estava numa situação bem difícil e ele recuperou. Ele quer recuperar o Botafogo para que seja o carro-chefe no projeto que ele quer entrar nos esportes, no futebol, e que o projeto para ele entrar na América Latina via Botafogo seja o carro-chefe. Vamos ter investimento. O projeto esportivo dele, primeiro não é esportivo, primeiro é salvar o Botafogo da oxigênio. Tá? Por isso a recuperação judicial. Depois que você salva, você começa a fazer investimentos e voltar a disputar títulos, brigar pelos campeonatos, porque não adianta você disputar nada se você não tiver oxigênio. Sobre o Textor voltar, risco absolutamente zero.
tá? Ele está sempre ameaçando voltar, ele acha ainda que é um herói, que seria recebido de braços abertos pela torcida, que é muito querido, mas não tem mais condições. Por quê? Porque ele fazia parte da Eagle, ele perdeu as ações dentro da Eagle, que ele deu em garantia para a Ares, para pegar quase 150 milhões de dólares, até comprar o Lyon. Não pagou, quem infernizou a vida dele foi o Lyon. Ele não pagou, perdeu as ações que deu em garantia e a Eagle também se desinteressou. Porque o Botafogo não era o mercado principal da Eagle. O mercado principal da Eagle era a Inglaterra com Crystal Palace e o Lyon lá na França. Por causa da moeda, por conta da questão da segurança jurídica, o Texor passou a ter uma paixão pelo Botafogo por conta das conquistas. Na hora que ele perdeu as ações, os sócios da Eagle falaram: bom, não tem mais interesse no Brasil, e saíram. A Eagle deixou de aportar dinheiro, deixou de pagar as contas. E o que aconteceu? Pelo contrário, pelo contrato que a gente tinha, o Botafogo de Futebol e Regatas com a Eagle, que gerou a SAF, eles romperam o contrato, não cumpriram o contrato. Por não terem cumprido o contrato, eles perderam as ações. É uma cláusula que tinha que, se eles não cumprissem o contrato, não pagassem os salários e os impostos, as dívidas normais, eles perderiam. E eles perderam. Então hoje a situação está Botafogo 51%, Eagle 49%. Sendo esses 51%, já passamos para a GDA e agora vai exercer um segundo item do contrato. Não sou advogado, mas me explicaram por alto. Agora eles perdem tudo, a GDA pode comprar tudo por $1 e aí volta a participação de 10%. O Botafogo de Futebol e Regatas fica com 10%, a GDA 90%. Tem prazo, talvez semana que vem, disse aí então o Montenegro. Vamos aguardar essa semana que vem. Ele disse um talvez, não vai ficar ninguém agarrado a prazos aqui não, que a gente sabe que esses prazos são complicados. Legal? Um grande abraço para vocês que ficam e à noite eu volto para fazer uma live às 20 horas com o professor Marquinhos para a gente discutir muito como escolher um treinador. É o tema da live, beleza? Um grande abraço para vocês que ficam e fui!